Olá, vamos começar a nossa aula de História. Aula 9 de História Geral. Vamos seguir no roteiro preparatório para os concursos e também para o Enem. Como nós falamos da Europa medieval, então nós vamos explorar hoje na aula mudanças na Europa medieval. Quer dizer, falamos um pouquinho sobre a Idade Média e agora vamos explorar de modo bem mais objetivo. A partir do século XI, a Europa feudal a Europa feudal passou por mudanças, algumas das quais merecem especial atenção. A expansão das áreas de cultivo devido à derrubada de floresta e à drenagem de pântanos. Drenagem, retirada do excesso de água de um terreno ou lugar. O desenvolvimento de importantes inovações técnicas como a charrua, um arado com rodas e uma rede de ferro que permite revolver a terra mais profundamente. Observe a imagem. A introdução do sistema de rotação trienal, isso é, a divisão da terra cultivável em 3 campos, deixando um deles em repouso. Então, assim, a expansão do cultivo novas técnicas e citamos exemplo aqui da um arado, né? Novo arado, a citar o cultivo da terra e a rotação trienal. Sabemos que a história vai muito distante. Aqui nós colocamos o sistema trienal, aveia, trigo e repouso na terra, né? Repouso, aveia e trigo. Trigo, repouso e aveia, quer dizer, sempre o sistema de dar à terra o repouso. Um novo modo de atrelar o cavalo usado para puxar o arado. Antes o cavalo era atrelado pelo pescoço, que limitava bastante seu rendimento e o sufocava. A partir do século X passou a ser atrelado pelo peito, que aumentava seu rendimento e resistência no trabalho. O aprimoramento da difusão dos moinhos, acionado pela força do vento ou da água. Tais moinhos contribuíram para aumentar a velocidade e a qualidade da moagem dos grãos. Com a ampliação das áreas cultivadas e a difusão de inovações técnicas, ocorreu o aumento de produção de alimentos. Melhor alimentadas, as pessoas passaram a viver mais e ter mais filhos e as mortes por fome e doenças diminuíram. Essas mudanças todas foram causa e efeito do aumento da população. Segundo o historiador Hilário Franco Júnior, do século X a XIII, a população da Europa Ocidental saltou de 22 milhões para 55 milhões. Quer dizer, do século X ao XIII, do 10 ao 13, a população da Europa Ocidental pulou de 22 para 55 milhões.
55 milhões. O revigoramento do comércio e das cidades. Com o aumento da oferta de alimentos, já não havia necessidade de tanta gente trabalhar na agricultura. A partir do século XI, o comércio europeu de longa distância também se intensificou. Aí nós vamos estar falando das rotas comerciais, né? Rotas comerciais que passaram a ocorrer na Europa. Inclusive falamos em aula passada. As rotas comerciais era a cidade italiana a oriente pelo mar Mediterrâneo, que já falamos em aulas anteriores. Mercado de Gênova e Vendas e comprava artigos de luxo, seda, perfume, porcelana, especialmente nos portos de Constantinopla, Antioquia e Trípoli, e os revendia com grande lucro no norte da Europa. Do sul ao norte da Europa por terra, uma rota ligava Veneza a Hamburgo, a outra ligava Gênova a Bourges, passando pela região de Champagne, na França, onde era realizado importantes feiras. No norte da Europa, a cidade de Bourges, Bremen, Hamburgo, Lubeck, locais do norte da Europa, comerciavam entre si e com outras cidades europeias, como Londres, na Inglaterra, e Novgorod, na Rússia. Portanto, precisamos as feiras, né, que nós já falamos em outras aulas, né? Com o aumento de volume de comércio, as feiras duravam de 15 a 60 dias, que acontecia uma ou duas vezes por ano e reunia mercadores vindos dos mais distantes lugares. Nela era possível ver o genovês vendendo pimenta, o inglês oferecendo lã, hamburguense vendendo madeira, assim por diante. Como cada comerciante parecia a feira com moedas de sua região e com outras moedas tinham valores diferentes, surgiram os cambistas, pessoas que faziam o câmbio, a troca do dinheiro. Os cambistas colocavam as moedas sobre um banco de madeira para examiná-las. Por isso receberam o nome de banqueiros. Cidades novas e cidades antigas. Com as inovações técnicas, diminuiu a necessidade de mão de obra na agricultura. Isso bem, comerciante, artesão e suas corporações. Quer dizer, também vimos um pouco disso para que possamos aprofundar mais assuntos. Falamos que as cidades se libertam, o ar da cidade torna o homem livre. Com a carta de franquia em mãos, ele elegeu representantes que eram geralmente comerciantes ou banqueiros. É dessa época um ditado popular que dizia: o ar da cidade torna o homem livre. Portanto, carta de franquia era um documento que dava o direito de administrar a sua cidade, né? Então, cartas de franquia era o livre comércio da cidade. Quer dizer, a cidade passava a ter o seu livre comércio. Um dos assuntos que nós não exploramos mais a fim em aulas anteriores, vamos tocar hoje nesse assunto. As cruzadas. Quando se falou das cruzadas, alguém ficou com algumas perguntas no ar, né? Desde o século V, cristãos europeus peregrinavam a centros religiosos como Jerusalém e Santiago de Compostela para pagar promessas, fazer pedido ou como forma de penitência. Portanto, desde o século V, Jerusalém e Santiago eram locais de peregrinações. Portanto, nós vamos a mais avanço aqui na história. Sempre anotando as datas e os fatos
que são muito importantes para melhor conhecimento da história. Em 1071, os turcos muçulmanos conquistaram Jerusalém. Proibiram os cristãos de visitar o túmulo de Jesus. Portanto, turcos fecharam Jerusalém, né? Quer dizer, Jerusalém passou a ser de domínio deles. Portanto, os turcos muçulmanos conquistaram Jerusalém, proibiram os cristãos de visitar o túmulo de Jesus. Reagindo a isso, em 1095, o Papa Urbano II convocou os cristãos para uma guerra contra os infiéis, a fim de reconquistar a Terra Santa. Portanto, 1095, o Papa Urbano II convocou os cristãos para a guerra contra os infiéis, a fim de reconquistar a Terra Santa. Começam as cruzadas. Expedições militares que partiram da Europa entre o século XI e XIII a fim de combater os muçulmanos no Oriente e retomar a Terra Santa. Então, do século XI a XIII, a Guerra Santa, na verdade, para retomar Jerusalém. Os participantes da cruzada consideravam-se marcados pelo sinal da cruz. Por isso bordavam a cruz na roupa. Daí o nome de cruzadas. As cruzadas reuniam milhares de pessoas, homens, mulheres, crianças, nobres e camponeses, ricos e pobres, civis e religiosos. Os nobres iam a cavalo bem armados, a maioria, porém, ia a pé e sem armas. O motivo das cruzadas foi de ordem material, social e religiosa. Os dirigentes da igreja queriam desviar a violência praticada pela nobreza guerreira, deslocando para fora da Europa. Os mercadores ambicionavam aumentar o comércio com o Oriente. Os nobres esperavam obter terras e outras riquezas orientais. As pessoas comuns esperavam obter a salvação eterna, pois a igreja prometia aos participantes o perdão dos pecados. Portanto, mais ou menos uma viagem à Idade Média, né? Nas batalhas das cruzadas. Vamos destacar aqui cada uma das principais cruzadas e o ano que se realizou. Então vamos colocar aqui. Primeira cruzada de 1096 a 1099. Segunda, 1147 a 1149.
Terceira, 1189, 1192. E a quarta, 1201, 1201 a 1204. Portanto, na primeira cruzada, foi liderado por nobres de várias partes da Europa e conseguiu conquistar Jerusalém. Na segunda cruzada, de 1147, foi comandado pelo rei da França e pelo imperador da região de hoje a Alemanha. Por isso se desentenderam, a expedição foi derrotada pelos muçulmanos. Terceira cruzada, 1189-1192, foi chefiado pelos reis da França e da Inglaterra e pelo imperador da região onde hoje é a Alemanha. Os cruzados estabeleceram um acordo com os muçulmanos, que na época havia reconquistado Jerusalém. O acordo permitia aos cristãos realizarem peregrinações a Jerusalém novamente. Quarta cruzada, em 1201. Essa cruzada foi motivada principalmente por interesse econômico. Os comerciantes de Veneza ajudaram os cruzados a fornecer navio, alimentos e dinheiro. Em troca, exigiram que os cruzados atacassem a cidade que também era cristã, Constantinopla, porque os comerciantes dessa cidade eram seus concorrentes no comércio. E assim foi feito. Mudanças causadas pelas cruzadas provocaram mudança importante no ocidente europeu. Vou colocar aqui. Mudanças importantes no ocidente europeu. O aumento do comércio entre o Ocidente e o Oriente. Portanto, nós estamos falando do Ocidente Europeu. Ocidente Europeu. O aumento do comércio do Ocidente e Oriente entre várias regiões da Europa, o que contribuiu para a prosperidade dos comerciantes europeus e de suas cidades. Maior participação dos europeus, especialmente dos italianos, no rico comércio de especiarias e artigos de luxo oriental pelo mar Mediterrâneo. Esse comércio era controlado antes pelos muçulmanos. O enfraquecimento da nobreza guerreira, que se endividou e perdeu parte dos seus membros nas cruzadas. Conhecimento e arte. O revigoramento do comércio das cidades no século IX impulsionou o conhecimento e a arte, a importância do cálculo para a burguesia. Clima de maior liberdade na cidade, o aumento das trocas culturais entre pessoas de diferentes regiões. Tudo isso favoreceu o avanço da ciência e a criação da universidade. A universidade foi uma criação medieval. Pode ser definida como uma associação de professores e de alunos com a intenção de buscar o conhecimento. A Universidade de Bolonha, por exemplo, foi criada por uma associação de alunos. Já de Paris, França, nasceu a Associação de Professores. A primeira se destacava na área de direito, enquanto a segunda era fonte de medicina. Conhecedores dessas características, estudantes buscavam o que mais lhe interessava. A primeira universidade da Europa foi a de Bolonha, no século XII. Portanto, Bolonha século XII. Primeira universidade na Itália. Depois foram fundadas várias outras, como Oxford e Cambridge, na Inglaterra, Paris e Montpellier, na França, Salamanca, na Espanha, Coimbra, em Portugal. A universidade era formada geralmente por 4 faculdades:
arte, medicina, direito e teologia. Portanto, arte, medicina, direito e teologia. Em qual você quer se formar? Portanto, eram essas formações naquele tempo. O que aconteceu no ano 1000 a 1300 na Europa? O que aconteceu nesses anos, né? Crise, doenças e revoltas. A Europa prosperou, embalada pelo crescimento da população e das cidades. Na primeira década do século XV, no entanto, iniciou-se na Europa uma crise prolongada, marcada por fome, doenças, guerras e revoltas sociais. Portanto, crítico, século XV. Naquelas décadas, a oferta de alimento tornou-se insuficiente para atender a população, que crescia em ritmo acelerado. Além disso, ocorreram chuvas seguidas de más colheitas. A área agrícola passou a ser usada para a criação de ovelha e extração de lã. Isso tudo ajudou a explicar a crise de forma corrida entre 1315 e 1317. 1315 e 1317. Fome, né? A fome matou milhares de europeus. Além disso, as condições de higiene na Europa eram péssimas. Lixo nas casas era lançado na rua e não havia serviço de coleta, encanamento ou esgoto. Fome e falta de higiene colaboraram para uma terrível epidemia, a Grande Peste, que atingiu toda a Europa, desde Portugal até o oeste, até a Rússia, a leste. Calcula-se 1347-1350, a Grande Peste marcou 1/3 da população europeia. Portanto, a Grande Peste esteve matando na Europa em 1347, em 1350. A peste era transmitida por pulgas que picavam os ratos e depois os seres humanos. Maior que essa doença, só o medo causado por ela. Houve casos em que a população abandonou sua cidade só por ouvir dizer que a peste vinha chegando. Portanto, né? Qual a imagem que se ficou desse tempo, né? Pessoas e a morte. E finalmente vamos entrar no assunto que também falamos só fizemos citar, né? A Guerra dos 100 Anos. Não explicamos direito, só apenas citamos, né? Citamos como fato a Guerra de 100 Anos. E agora vamos detalhar um pouco mais nesses nossos 15 minutos. A Guerra dos 100 Anos, né? A Guerra dos 100 Anos. Esse assunto aqui vai longe. 1337, 1453. Quer dizer, foi mais de 100 anos, né? Mas tem muito pano para manga esse assunto.
A crise do século XIV teve como base a Guerra dos 100 Anos. No XIV, lógico que vai entrar no século XV, né? Foi um conflito armado entre França e Inglaterra, que na verdade durou 116 anos. França e Inglaterra. Portanto, esse conflito durou 116 anos. Foi interrompido várias vezes. O principal motivo dessa longa guerra foi a disputa pela rica região de Flandres. Por Flandres. Quer dizer, não era só a disputa pela região de Flandres, né? Mas o interesse do rei da Inglaterra, Eduardo III, em se tornar também o rei da França. Eduardo III. Rei da França. Na verdade, Eduardo III queria ser o rei da França. Inicialmente, os ingleses conseguiram várias vitórias sobre os franceses e ocuparam parte do seu domínio, inclusive a cidade de Paris. Depois, o exército profissional de Carlos VII conseguiu libertar Paris das mãos dos ingleses. Portanto, vamos ter Carlos VII. Esse sim, Carlos VII, que era o rei da Inglaterra. Um destaque nessa guerra foi a atuação de uma jovem de nome Joana d'Arc. A partir de Paris, organizou o governo e a cobrança de impostos, fortalecendo assim o poder monárquico. Quer dizer, uma breve figura não retrata muito bem a realidade, mas apenas um retrato. Sobre Joana d'Arc vamos falar um pouco depois, mas assim, o governo de Carlos VII, a partir de Paris, organizou um governo e a cobrança de impostos, fortalecendo assim o poder monárquico. Com o final da guerra vencida pelos franceses, em 1453, a nobreza se enfraqueceu, pois muitos nobres morreram no conflito. Portanto, vamos anotar aqui para que você não esqueça. Quem ganhou a Guerra dos 100 Anos? Todos perderam, mas quem ganhou? É uma boa pergunta, né? Em 1453, vencida pelos franceses. Com o final da guerra, a nobreza se enfraqueceu, pois muitos nobres morreram no conflito. Além disso, a cavalaria perdeu força diante do surgimento de armas de fogo, especialmente o canhão. Com isso, o poder militar da nobreza, baseado no manejo da espada e da lança, também diminuiu. Já a burguesia dos dois reinos ganhou força, passando a ocupar importante cargo na administração pública. Importante, vamos ver a ascensão da burguesia, né? Burguesia subindo, né? Burguesia subindo. Portanto, vamos terminar, né?
refletir um pouco sobre a história de Joana d'Arc. Isso nos faz voltar ao passado. A extraordinária história de Joana d'Arc. Joana d'Arc nasceu em 1412 numa família de camponesa do interior da França. Aos 12 anos afirmou ter ouvido voz vinda do céu, que lhe dizia para livrar a França dos ingleses e coroar o rei. Portanto, aprecie um pouco o que nós vamos explorar. Aos 17 anos, Joana conseguiu um cavalo e partiu em direção ao castelo de Chinon, residência do rei, para falar da revelação que tivera. Depois de passar por vários e demorados testes diante dos teólogos do Palácio Real, Joana d'Arc recebeu da mão do rei uma espada, um estandarte e o comando geral dos exércitos franceses. Sob seu comando, os franceses obtiveram várias vitórias, mas depois ela caiu numa armadilha e foi vendida aos ingleses, que a entregaram ao Tribunal de Inquisição. Este a acusou de herege e de usar roupas masculinas. Condenada por esse tribunal, Joana foi morta na fogueira em 1431. Em 1456, o novo processo provou sua inocência. Século depois, ela foi canonizada em 1920 pela Igreja Católica. Portanto, um breve resumo aqui da história de Joana d'Arc, percebendo que realmente há muito que se estudar na história. Vamos voltar a outro assunto. Rebeliões camponesas. Com as mortes provocadas por fome, peste e guerra, começou a faltar mão de obra nos campos e a produção agrícola diminuiu, acarretando prejuízo para a nobreza. Para compensar suas perdas, a nobreza aumentou o controle sobre os camponeses e o tributo pago por eles. Além disso, na mesma época, o rei elevara os impostos pagos por seus súditos. Os camponeses então reagiram promovendo revoltas. Então vamos ao assunto rebeliões camponesas. Rebeliões camponesas. Os camponeses reagiram promovendo revoltas como... Vamos citar as revoltas. Jaquerie, na França. Mil trezentos e 1358. Revolta de Wat Tyler, na Inglaterra, em 1381. Portanto, vamos estar falando sobre as revoluções camponesas nesse período da história. Jaquerie é, na verdade, o nome de uma série de revoltas explodidas nas proximidades de Paris e no interior da França ao mesmo tempo. Os milhares de camponeses que dela participaram incendiaram castelos, mataram nobres e queimaram documentos que os prendiam a seus senhores. Este reagiram e de posse de melhores armas de treinamento militar sufocaram a revolta, massacrando os rebeldes. Quer dizer, os rebeldes tentaram reagir, mas não tinham armas, foram sufocados. Ano depois, cerca de 10.000 camponeses ingleses, liderados por Wat Tyler, foram a Londres, exigiram do rei Ricardo II fim da servidão e a diminuição dos impostos pagos por eles. Na presença dos rebeldes, o rei concordou.
mas em seguida voltou atrás e se uniu aos nobres, arrasando as aldeias camponesas. Embora tenha sido massacrado pelo exército do rei e da nobreza, essas revoltas contribuíram para o enfraquecimento da servidão na Europa Ocidental. Portanto, chegamos e vamos avançando na história. A formação do Renascimento e do Humanismo. Vamos. Nascimento e Humanismo. Exatamente para que a gente a ideia de modernidade. Vamos avançando aqui na nossa máquina do tempo, na história, né? O Renascimento italiano é tido como um movimento decisivo para o desenvolvimento da modernidade. Nesse modo de ver a história, os artistas e cientistas do Renascimento fecharam a cortina do tempo medieval para abrir uma outra, a de um tempo novo de modernidade. Portanto, a ideia de modernidade, né? Modernidade é o fruto de um longo processo de trocas culturais de diferentes povos e tradições. Renascimento italiano não é o único, existiram outros. A exemplo do bizantino, do islâmico, do hindu, do judeu e do chinês. Ao ver o Renascimento italiano como único e reconhecer apenas a cultura greco-romana como digna de ser relida e admirada, os renascentistas italianos incluíram o Ocidente antigo, mas excluíram os saberes, técnicas e artes recebidos de outros povos, com quem os europeus mantiveram intensas trocas culturais ao longo do tempo. A partir do século XI, a Europa passou por uma série de mudanças importantes. Isso no século XI. O aumento da produção de alimentos, a expansão de área agrícola, da utilização de novas técnicas, cultivo da terra e o aumento crescente da população. O crescimento do comércio com o Oriente, as feiras, casas bancárias, as cidades, mercadores pela Europa com suas caravanas, mercadoria diferente de lugares do mundo, banqueiros trocavam moedas, dono de navio aumentava sua frota, a burguesia, mercadores, banqueiros, dono de navio, enriqueceu, adotando novos valores na prática, medir, calcular, pesar e experimentar, operações essenciais ao sucesso dos negócios, passaram a ser socialmente valorizados. Conceito e preconceito do Renascimento. Renascimento foi o nome que os renascentistas deram à época vivida por eles e considerada como ruptura com a época anterior, a Idade Média, que eles chamavam de Idade das Trevas. Portanto, a Idade Média era Idade das Trevas. Longa Noite dos 1000 anos. Portanto, eles disseram que foi uma longa noite de 1000 anos. Renascentistas acreditavam que, ao desconsiderar a arte e o conhecimento produzido na Idade Média e revalorizar as obras greco-romanas da antiguidade, estavam fazendo renascer a cultura. Daí o nome
renascimento. Portanto, greco-romanos. Portanto, o renascimento da cultura greco-romana. Hoje a maioria dos historiadores já não aceita essa visão preconceituosa. Renascimento, por sua vez, já não é visto apenas como ruptura, mas também como continuidade da arte e do conhecimento produzido na Idade Média. Com certeza, né? Com certeza. Renascimento. Quais as suas características, né, do Renascimento? Para melhor compreender o Renascimento, vamos apresentar de modo simplificado algumas de suas características. Valorização do greco-romano. O antropocentrismo. Depois vamos estar explicando bem direitinho. O individualismo. Nova visão do tempo. Tanto nova visão do tempo. Valorização do passado greco-romano. Os artistas e cientistas do Renascimento viam as obras dos gregos e romanos da antiguidade como modelo e inspiração para suas obras. Antropocentrismo. O homem passa a ser visto como ser criativo, virtuoso e dono do seu próprio destino. Na época medieval predominava o teocentrismo. Tudo convergia para Deus. Portanto, na Idade Média, era o teocentrismo. Tudo convergia para Deus. Importante detalhar essa questão. O individualismo. A palavra individualismo é usada para o sinônimo de egoísmo. No Renascimento, porém, tinha sentido positivo. Significava capacidade individual, talento e criatividade. Uma nova visão do tempo. Para o renascentista, o tempo pertence ao homem. Este deve usá-lo para se aperfeiçoar, conhecer, experimentar e enriquecer, se esse for seu desejo. Já na visão medieval, o tempo pertence a Deus. Por isso seria pecado emprestar dinheiro a juros, ou seja, cobrar pelo tempo em que o dinheiro esteve emprestado. Portanto, no Renascimento, as suas características, e vamos estar explorando sobre o humanismo. Vamos continuar na nossa próxima aula. Sobre o humanismo. Portanto, na próxima aula nós continuamos com o humanismo. Esperamos
bastante adesão nessas aulas, porque nós vamos até a aula número 22 de História Geral. Hoje estamos com esse vídeo, depois vamos para a aula 10 e assim vamos dar todo o curso de História Geral. Portanto, não perca, indique aos colegas, se inscreva para que possamos avançar. Esse curso é baseado para que você tenha êxito nas suas provas, tanto de concurso como do Enem. É o modo como nós estudávamos para passar nos concursos. Modo de leitura, de escrita e de pesquisa. E já temos a ajuda dos vídeos, né? Até nosso próximo vídeo. Até nossa próxima aula. Aguarde a nossa próxima aula no canal. Camusim será blog frota no nosso canal. Próxima aula estaremos com outro vídeo. Fiquem todos com a proteção de Deus.